O Natal, mais uma vez, está se aproximando e é costume de muitas famílias se reunirem para rezar a novena de Natal. Uma boa preparação para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. É o caso da família da Rejane Soares Ferreira. Ela é neuropsicóloga e a tradição da sua família em rezar a novena de Natal. É desde 1976. E a Rejane está aqui no nosso estúdio para contar um pouco dessa história para a gente, né? Boa tarde, bem-vinda, Rejane, aqui ao programa Pai Eterno. Eu que agradeço a oportunidade. Eu estou sendo aqui, na verdade, a porta-voz, né, de toda a minha família, que faz essa novena de Natal com muito carinho, com muito empenho. É um momento de muita emoção que a gente tem e que é feito a muitas mãos. Então, eu estou aqui representando um grupo bem grande de pessoas. Então, vou aproveitar a oportunidade, né, que nós temos aqui de te encontrar e de fazermos essa entrevista para também mandar um abraço para o seu pai, o Paulo Afonso, né, Dr. Paulo Afonso, um amigo muito querido da gente, e para toda a sua família, né, para a mamãe, está todo mundo lá acompanhando, né? Isso. Fala um pouquinho assim do seu núcleo familiar. Vocês são quantos, né? Fala o nome das pessoas que compõem a sua família. Então vamos lá. Eu sou filha de Solange e Paulo. Isso. E eles começaram essa história de novena quando eles se casaram. Meus pais se casaram em 1976. E aí eles iniciaram, né, e chamaram as famílias, cada um chamou a sua família. E essa história começou, eu não era nem nascida ainda. Mas os meus avós, minha avó Narcisa, meu avô Afonso, falecido nesse ano, chegou uma época que eles foram morar na fazenda. E aí essa novena de Natal fez uma pausa. Quando a minha filha nasceu, eu sou casada, tenho 2 filhos, quando minha filha nasceu, logo nasceu também o meu sobrinho, eu e minha irmã, a Silvia, a gente teve a ideia de retomar essa novena de Natal. E aqui eu queria falar, né, que eu não poderia deixar de falar da Silvia, minha irmã, que ela é minha super parceira em fazer essa novena, e a minha tia Lúcia, que sempre é a grande incentivadora, que já fala, gente, vamos já começar para dar tempo de fazer os encontros, vou comprar o folhetinho já. Então, assim, minha tia dá o start, eu e minha irmã fazemos a gerência e todo mundo participa. E o que eu acho mais interessante é que vocês, cada um tem uma atividade assim que exige muito, né, no trabalho, sim, no dia a dia, porque muita gente pensa assim, a novena de Natal é para quem às vezes tem tempo de fazer. Na verdade, o tempo a gente faz ele acontecer, né, Rejane? Inclusive, assim, a gente não abriu mão de fazer a novena de Natal nem na época da pandemia. Nós fizemos a novena online. Olha! E aí, nesse formato online, eu tenho um primo, também quero agradecer, o Teruan. Minha família é toda bem parceira. E ele vai para a casa dos meus avós e ele faz a projeção, né, do computador na televisão. E minha avó Narcisa, de 90 anos, assiste. Meu avô, que tinha 94, no ano passado assistiu a novena online e participam. Então, a gente se reúne durante a semana mesmo, a gente faz um horário de 1 hora de novena e as pessoas se organizam para participar e dá certo. Agora é interessante isso, Rejane, porque assim, como é que foi o começo desse movimento? Você falou lá do início, mas eu queria que você relembrasse como é que foram as primeiras experiências de rezar em família. Por quê? O período do Natal, até ontem eu conversava aqui com a irmã Ana Maria, ela dizia, olha, lá na minha casa nós não éramos tão religiosos, então se preocupava com troca de presentes, com comida, com festa e não se preparava o Natal em si. Mas eu queria que você olhasse para trás, lá no início das primeiras experiências, como é que foi isso? Olha, e nessa parte, assim, especificamente, a minha avó sempre comenta que quando eu era criança, que esse Natal sempre existiu durante toda a minha infância, adolescência, mesmo a gente muito pequena ali, a gente ficava andando de um lado para o outro, mas aquela semente ia sendo plantada.
Né? E aí aquilo envolvia as crianças também de alguma forma. E minha família é bem rezadeira. E aí aquilo motivava, inclusive, né, todos os primos, né? Nós somos 18 primos, então todos os primos ali, a gente se reunia, fazia teatrinho de Natal. E isso vai sendo incentivado desde a infância. Né? E aí, por isso que quando os meus filhos, minha filha nasceu, minha filha mais velha, e o filho mais velho da minha irmã, a gente falou, nós temos que retomar a novena, porque para a gente foi tão importante, essa semente brotada desde quando a gente era criança, foi tão Você significativa. Viu isso enquanto criança e agora passa isso também para os seus filhos. Exato. E a gente tenta fazer da novena de Natal realmente um momento bastante reflexivo, né? A família... Ela é uma família grande, claro que cada um se expressa à sua maneira, tem gente que fala mais, tem gente que é mais tímido, mas a gente tenta fazer com que todo mundo se sinta ali envolvido e ter um momento reflexivo que, de fato, né, faça valer a pena e faça se fazer presente a experiência do nascimento de Cristo em cada um de nós, né? E o que eu acho interessantíssimo é justamente a família reservar um tempo para se preparar. Porque a novena de Natal, ela tem uma linguagem própria para esse momento de encontro, de partilha e de preparação, né? Não é a antecipação do Natal, que vocês também vão viver, sim, mas a preparação, ela faz toda a diferença, né? Com certeza. E tem um jeito especial que a gente fez esse ano, porque o meu avô Afonso, pai do Paulo Afonso, que você mencionou agora há pouco, era uma pessoa extremamente religiosa, ele era muito devoto do Divino Pai Eterno, ele e minha avó sempre foram, né, à festa de Trindade, enfim. E ele faleceu aos 94 anos, de uma vida muito bem vivida, e aí eu tive uma ideia de fazer nessa novena, nós fizemos cada encontro, além de seguir o roteiro da novena, né, que a gente compra o folhetinho mesmo, a gente incluiu um tema de homenagem para os meus avós. Olha! Então, nós fizemos assim, por exemplo, teve um dia que a gente falou sobre o quarto de costura da minha avó. Teve um dia que a gente falou sobre o Deus te abençoe. Outro dia a gente falou sobre a mesa farta. Meu avô sempre tinha uma frase que ele falava, tudo vai dar certo. E aí a gente deixou para esse penúltimo encontro, porque agora a gente vai ter a reunião do Natal, né? Mas a gente fez também, nesse último encontro pré-Natal, o tudo vai dar certo. E esse tudo vai dar certo tem tudo a ver com esse momento, né? Isso. Porque é também a presença daqueles que agora já estão no céu em meio a nós que continuamos aqui, né? E com muita dificuldade. A gente ainda está vivendo aí pandemia, distanciamento. Como é que vocês fizeram nesse período que está todo mundo praticamente isolado, né? Sem poder muito sair, sem poder muito reunir? Como é que vocês estão fazendo? Nessa novena ainda desse ano, apenas o último encontro que nós fizemos presencialmente, que está tendo as filmagens, que foi já na casa da minha avó, mas todos os outros nós fizemos online. E isso foi muito importante. Eu lembro do ano passado, que a gente fez toda a novena online, o Natal mesmo, a gente não se reuniu com os meus avós, né, por conta do vírus. E foi, assim, muito forte, muito emocionante ver as pessoas, nem que fosse virtualmente, né? Então, ter o propósito de se reunir, mesmo que seja no formato online, ou se a gente, às vezes, né, faz um encontro presencial que não pode abraçar muito, que não pode aproximar tanto, mas ter a presença, de fato, uns dos outros, né, depositando ali o seu melhor, o seu desejo de bem viver. O Natal é, por si só, uma época em que a gente deixa vir à tona a nossa melhor versão. Esse é o propósito, né? A versão do amor, da caridade, a necessidade da gente evoluir enquanto ser humano. Tem sido dias difíceis por conta da pandemia e todos os problemas sociais gerados pela pandemia. Então, ter um fortalecimento íntimo, ter uma sensação de que tudo vai dar certo é muito bom. É claro. E eu acho importantíssimo também observar que vocês trazem elementos que é comum a quase todas as famílias
que de alguma forma foram atingidas aí nesse momento da pandemia. A questão do isolamento e, apesar do vovô não ter morrido pela Covid, a falta de um ente querido, que faz falta, claro, né? Porque teve ali presente durante um bom tempo. Como é que você observa esse momento? Porque nós estamos falando da sua família, mas não é só uma família. São quantos núcleos familiares que se reúnem ali para celebrar esse momento? Então, olha, a família, meus avós, por parte de pai, né, são 7 filhos, nós já somos 18 netos, já tem bisnetos, então são vários núcleos, né, que vão se ramificando. Às vezes alguns primos vão, irmãos de cunhados, cunhadas, vizinhos. Então, acaba sendo um núcleo grande. E falando nessa experiência, inclusive, da Covid, de perda, eu, pessoalmente, né, perdi meu sogro para a Covid esse ano. Olha. Então, a gente teve um encontro bastante emocionante para o meu esposo. Então, gente, se deixar tocar, né, pela emoção da oração mesmo, deixar ser um momento de fortalecimento e também sair desse contexto de associar o Natal a esse consumo exagerado, as pessoas assim já muito corridas para ficar no presente, na comida. É gostoso, é legal se reunir, todo mundo se sentir bem, presentear quem a gente ama, mas a gente sabe que tem uma demanda muito maior e muito urgente de se parar um pouquinho com a correria da vida e ter um momento mais reflexivo. E como isso faz bem, como isso agrega, como isso fortalece, como isso diz para cada pessoa, eu não vou deixar de acreditar na vida, nas pessoas, eu não vou deixar para trás a minha fé, como isso encoraja a gente a realmente fazer a nossa parte por um mundo melhor. E tem uma coisa, mais uma questão, que todo ano, a novena de Natal da minha família, a gente também faz uma arrecadação. É isso que eu ia perguntar. Vocês têm um gesto concreto sim. que vocês assumem? Todo ano. Então, na verdade, em cada encontro, as pessoas vão depositando o valor que tiver interesse. Quando é o contato, né, virtual igual foi, né, hoje em dia vale tudo, gente. Faz Pix, né, transfere para alguém e a gente tem geralmente as pessoas da tesouraria, né? Então, esse ano a gente está ajudando 2 instituições, então a gente entra em contato, pergunta o que está precisando, aí adquire, aí um tio meu vai lá levar, que é o Luciano. Então, uma outra tia parecida que vai ficar responsável por ajudar a comprar e ver o que faz. Então, é esse somatório de esforços que é muito bom e que me faz ter uma alegria e me sentir muito privilegiada por estar nesse núcleo familiar. Agora, eu acho interessante porque todo ano a gente tem a oportunidade de ter acesso a um subsídio, que é esse do Centro Pastoral Popular, dos Redentoristas, né? Como é que você observa o subsídio? A linguagem, ela tem acessibilidade, ela é acessível aos participantes? Como é que as pessoas recebem a mensagem? E aí eu pergunto isso por quê? Porque o encontro, né, da novena de Natal, ele já é para criar esse vínculo também da gente falar, da gente rezar, da gente cantar, da gente responder, da gente ser provocado, né, e dizer alguma coisa. E é interessante porque para cada pessoa vai perceber uma nuance, um significado diferente. Então, muitas vezes, aquele momento reflexivo para uma pessoa despertou determinado aspecto, determinado ponto de análise, para outra pessoa mexeu em alguma outra coisa, mas acaba que a gente vai tendo ali uma oportunidade das pessoas realmente entrarem no momento mais profundo, mais íntimo, óbvio, né? Cada um falando do jeito que consegue, tem gente que é mais expressivo, tem gente que é mais contido, mas com certeza não passa em vão, é um momento de não passar em vão. Agora, a questão de combinar o horário, e aí eu estou curioso por conta do seguinte, porque todo mundo é profissional naquela área ali que trabalha, que se dedica. Como é que vocês fazem para poder juntar todo mundo? Vocês pegam um horário assim
menos difícil para reunir todo mundo? É, por aí. Então, a gente marca 7h30, para não ficar tão tarde, até porque quando a novena começa, as crianças ainda estão em aula. Então, não dá para terminar muito tarde, né? E a gente pega e faz uma vez, assim, são várias semanas, porque a gente faz um encontro por semana. Então, esse ano, os encontros aconteceram na terça-feira. Então, foram nas terças-feiras. A gente não conseguiu fazer os 9 encontros, a gente vai deixar para o Natal, para a gente poder, no dia do Natal mesmo, né, finalizar. Mas a minha tia Lúcia sempre fala, olha, o tanto que der para a gente fazer, a gente faz, porque a vida das pessoas realmente é bastante tumultuada. E cada encontro que a gente faz é sempre muito bacana. E a gente deixa para ter o último encontro na casa dos meus avós. E aí essa tradição, mesmo meu avô, né, tendo partido esse ano, a gente manteve no mesmo formato. Perfeito, olha que beleza. E assim, depois que vocês avaliam, como é que é o projetar-se para depois da novena? Porque eu acho que tem esse pós-encontro aí, que eu acho importante, né? A devolutiva de todo o grupo. O pessoal fica com saudade, espera chegar essa época, já começa a perguntar, como é que é isso? A gente não vai, né? Enquanto a gente conseguir, né, manter essa tradição, a gente faz isso com muito prazer, não é obrigatoriedade nenhuma, é um divertimento, para falar a verdade. Eu particularmente me diverti fazendo a montagem da história que a gente ia contar sobre os meus avós em cada um dos encontros, né? Minha irmã foi a DJ da novena, ela escolheu os cantos, as músicas, como a gente estava fazendo no formato online, aí ela projetava o clipe de alguma música e tal. Então, isso é muito bacana e é interessante, pessoal, que quando a gente termina online, não quer desligar a câmera, né? Aí fala, gente, vamos desligar, a gente tem que... E quando foi lá na casa da minha avó, né, também a gente não queria ir embora, assim, foi muito forte, muito cheia de simbolismos, né? Eu tive 2 tios meus, o Luciano e o Sebastião, que vestiram a roupas do meu avô, porque meu avô amava essa novena, amava. Então, eu sinto um orgulho muito grande de ter isso em mim e de poder estar passando isso para os meus filhos. Isso é muito gostoso, né? E a gente vê essa convicção até na emoção do seu olhar, porque, de fato, quando você partilha essa realidade, você traz algo muito íntimo, muito próximo, mas também é algo essencial à família de vocês. Talvez, se não tiver o encontro, o Natal não vai ter muito sentido de ser vivido e celebrado, não, né? Fica um Natal meio xoxo. E aí faz sentido para a gente, né, chegar no Natal já tendo esse momento prévio, dessa preparação que é tão gostosa, tão simples de se fazer, mas tão significativa, tão imensa, tão valiosa na vida da gente. Olha só, Rejane, e aqui eu quero registrar, porque tem muita gente que, assim como você, faz também o seu esforço para realizar a novena de Natal. E eu chamo a atenção justamente para deixar de lado as desculpas que às vezes a gente se dá para não fazer o encontro acontecer. Talvez a pandemia trouxe um momento da gente valorizar ainda mais, né, os nossos encontros, porque talvez aconteciam quase que no automático, mas como é que o pessoal sentiu essa nova modalidade de fazer à distância? Porque a iniciativa, ela existe, e não é só nesse momento lá com a sua família. Ela existe para reuniões, para questão da escola, né? Mas como é que o pessoal sentiu aí? Teve quem imaginou assim, olha, por conta da pandemia não vai ter novena? Né? Teve quem pensou isso aí? Como é que vocês vivenciaram esse momento decisivo de decidir fazer o encontro, mesmo com as dificuldades da pandemia? Que iria ter novena, a gente meio que sabia que iria ter, mas a gente ficou, num primeiro momento, talvez com certo receio, será que, né, aquele público mais longevo da nossa novena iria aderir? E aí nós tivemos uma surpresa maravilhosa, que foram os meus avós nonagenários, né, que super acompanharam a novena.
Um primo foi né, até a casa deles no ano passado, que foi toda a novena, tudo online. A gente e fez a projeção, porque a gente digitalizou, né, todo o roteiro da novena, as falas, as leituras. E aí foi projetado na televisão para eles darem conta de ler e acompanhar tudo. E eles acompanharam de uma maneira surpreendente. Então, o gostoso, é muito gostoso o contato presencial, sem sombra de dúvidas. Mas esse formato online, ele otimizou, inclusive para pessoas que não estão aqui. Eu tenho um priminho que está fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos e ele participou da novena. Olha que interessante. Então, e ele, né, a gente fez num horário e ele sabia que horário que era e participou. Então, isso, né, Lucas, não sei se ele está assistindo, mas é uma coisa tão legal. Aí, na hora que ele apareceu, todo mundo, Lucas, olha o Lucas. Ai, que beleza. Muito bacana, né, então? E, Rejane, eu quero que a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Você traz uma riqueza muito grande com essa partilha, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que estão nos acompanhando nesse momento do programa Pai Eterno, e que, às vezes, estão sem coragem de viver essa preparação, se dando um monte de desculpas. E eu reforço aqui, eu sei que a família é bem ocupada, de gente muito trabalhadora e que encontrou um jeito de se preparar, né? Eu fico na torcida para que cada núcleo, né, familiar encontre algum caminho, encontre algum formato. Às vezes a novena vai poder contar com muitas pessoas, às vezes com vizinhança, às vezes com 3 pessoas que seja. Mas eu espero que um pouquinho, né, que aconteça, que a gente possa realmente fazer dessa preparação para o Natal um momento de reflexão, de evolução íntima, um momento de caridade, um momento de responsabilidade social, um momento de tentativa de uma profunda transformação para a força do bem. E tem um poema de Natal que foi trazido pelo meu vô Mário, que é o pai da minha mãe, que a gente também escuta, e que fala: Natal, Jesus é nascido. Então, a minha torcida fica para que Jesus seja nascido no coração de todo mundo e que isso possa começar desde a fase prévia, que é a novena de Natal. Aí, Rejane, muito obrigado. Você vai levar meu abraço para sua mãe Solange, para o seu pai Paulo Afonso. Você sabe que eu tenho alegria de vez em quando eu estou lá pregando, né? Às vezes você imagina assim, a missa é tão cedo, será que tem muita gente acompanhando? Eu faço essa pergunta, né? Eu estou lá, às vezes, bem cedinho, e durante a festa eu celebrei um dia, 6 horas da manhã, a missa ali, que seria da chegada da procissão. Claro, esse ano não teve procissão, mas teve o terço e depois teve a missa lá no santuário às 6 da manhã. Muita gente acompanhou. Dentre as pessoas que acompanharam, seu pai acompanhava todos os dias. E o que é mais interessante é que ele sempre me mandava uma mensagem falando assim: olha, padre, e ele em cima da minha homilia, fazendo uma série de observações. Eu falei, tá vendo, eu preciso cuidar mais das minhas reflexões, porque muitos estão não só assistindo, mas acompanhando e tomando nota daquilo que você está partilhando ali nas celebrações, né? Com e isso certeza, é com tudo, né? Com certeza. Um abraço, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço.